O mundo visto do céu. Começamos a nossa jornada na floresta de Turíngia, que inspirou criativos e teólogos por séculos. Emergindo das matas densas, vem a cidade de Fulda, lugar de descanso do santo padroeiro da Alemanha, Bonifácio. E lá sobrevoaremos os arranha-céus de Frankfurt, centro financeiro da Europa continental. Depois, planando de modernidade para o passado, viajaremos para a cidade de Worms, a cidade medieval famosa onde Martinho Lutero foi exilado da Igreja Católica. No Ludwigshafen, teremos a chance de nos maravilhar com a maior fábrica de produtos químicos do mundo, antes de viajar para os jardins da época do ilusionismo, do Castelo Schwetzingen. E aqui voltamos a mergulhar na floresta das montanhas, terminando nossa aventura no formidável castelo Trifles. A floresta da Turíngia é frequentemente descrita como o coração verde da Alemanha. Muitos consideram que as colinas arborizadas são a alma poética e filosófica da nação. Essa cadeia de montanhas forma uma fronteira de 1000 anos, conhecida como Rothendijk, separando os povos do sul e do norte da Alemanha, cada qual com seus próprios dialetos originais e costumes antigos. E no meio desta fronteira fica o Grosser Inselberg, ou Montanha Big Island. Embora hoje seja coberta com torres transmissoras e estações de transmissão, este local antigo é rico em lendas. É onde se acredita que covens de bruxas realizavam festas e orgias. Mas em tempos mais recentes, os mitos diferentes surgiram deste pico. Porque foi aqui que uma antena erguida em 1939 iniciou as transmissões de mensagens da propaganda nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Indo para o sudoeste, a visão das ruínas de um castelo medieval é uma lembrança da antiga história da região. E uma coisa que provavelmente não mudou durante todo esse tempo é a paixão da Turíngia pelo ar livre, representada em uma canção popular que diz: eu passeio feliz sobre o Rothendijk, saco nas costas, violão na mão, alegre e despreocupado. Vou ficar o tempo que eu quiser. Atravessando para o estado vizinho de Hesse, chegamos a Fulda. Situada entre duas cadeias de montanhas, a cidade teve a infelicidade de estar exatamente onde presumia-se ser a rota da grande invasão que ocorreria entre OTAN e as forças soviéticas durante a Guerra Fria. A situação aqui, na antiga fronteira leste-oeste, significava uma presença militar maciça de ambos os lados. Mas hoje, Fulda é mais considerada por sua história religiosa, cujo centro é a Catedral. Em 754, quando Bonifácio, padroeiro da Alemanha, foi assassinado junto com seus seguidores, seus restos mortais foram trazidos para Fulda. Ele acabou sendo enterrado na catedral, que se tornou um importante local de peregrinação católica. Embora o estado de Hesse trabalhe para preservar seu rico passado, a região também mantém um olhar atento no futuro. Isso leva a Alemanha à produção de energia eólica com mais de 20.000 turbinas espalhadas por todo o interior. O objetivo é gerar 1/5 de toda a energia consumida através de fontes renováveis até 2020. E um dos principais consumidores de toda esta energia renovável são os agricultores de Hesse, os cuidadores desses grandes campos de terras agrícolas. Assim como a agricultura, as fazendas de gado são abundantes, produzindo a manteiga e o queijo únicos da região. Cruzando o campo, temos a autoestrada A5.
Nos juntamos a ela na direção sudoeste rumo à capital de Hesse. Frankfurt, o maior centro financeiro de toda a Europa continental. Seu nome completo, Frankfurt am Main, ganhou o apelido de Manhattan por causa de sua silhueta de estilo americano. Dos 10 edifícios mais altos da Alemanha, 9 estão aqui. E o maior de todos é, sem dúvida, o Europatrum. Concluído em 1974 e a uma altura de 331 metros, é a estrutura suspensa mais alta da Alemanha. Levou 5 anos para ser construído e a antena de 6 toneladas foi posta em posição por um helicóptero. Frankfurt serve tanto como sede central europeia quanto dos bancos federais alemães. Na verdade, esta cidade de 600 mil habitantes é conhecida por muito mais do que ser xará popular do pão com salsicha. Enquanto a maior parte da Europa continental ainda permanece firmemente contrária a um horizonte dominado por arranha-céus, a destruição irreparável de Frankfurt durante os bombardeios de aliados na Segunda Guerra Mundial deixou para a cidade um terreno limpo para que os arquitetos pudessem praticar seu ofício. Na verdade, a cidade se orgulha tanto de seus edifícios deslumbrantes que um festival de arranha-céus é realizado anualmente, onde visitantes têm a oportunidade de passear por eles a seu critério e admirar sua construção e design. E uma das poucas estruturas da Alemanha com seu próprio código postal é o Messeturm, ou, como os habitantes locais preferem chamá-lo, o Bleistift, ou seja, o lápis. Este arranha-céu de 63 andares é o segundo edifício residencial mais alto da Alemanha. Após a sua conclusão, em 1991, ele estabeleceu o recorde mundial do mais longo derramamento de concreto contínuo. 90 caminhões derramaram concreto por 78 horas até a sua fundação de 6 metros. E no coração desta animada cidade fica a estação central de Frankfurt, onde transitam mais de 1.100 trens e 350 mil passageiros, indo e vindo todos os dias. Mas a rede de transportes da cidade vai muito além de sua estação ferroviária. Este avião, cruzando a linha do horizonte, se dirige para o Aeroporto Internacional de Frankfurt, o mais movimentado da Alemanha e o terceiro mais movimentado da Europa. Ele ganhou destaque como uma base aérea-chave na década de 40, e foi a partir daqui que os primeiros bombardeiros decolaram durante a invasão nazista à França. Embora até o final da guerra a pista e os depósitos combustíveis foram completamente destruídas por ataques aéreos de aliados, o complexo foi inteiramente reconstruído durante a ocupação posterior dos Estados Unidos da América. Hoje, o aeroporto de Frankfurt tem em torno de 1.400 voos por dia e é a conexão principal de Lufthansa, a maior companhia aérea da Europa. Do aeroporto, retornamos à A5, conforme cruza o estado de Hesse. Passando pela prisão Feiterstedt, um lugar com um passado conturbado, mesmo antes de ser concluída. Em 1993, enquanto ainda estava em construção, membros da facção do Exército Vermelho, um grupo militar de esquerda, violaram as paredes e detonaram 200 quilos de explosivos. Isso atrasou o projeto 4 anos e custou 70 milhões de euros. Mais ao sul, ao longo do rio Reno, um outro local onde a segurança era primordial. A usina nuclear Biblis. Houve um tempo em que esses reatores forneciam cerca de 1/5 das necessidades de energia do país, mas uma eliminação gradual de energia nuclear forçada pelo desastre de Fukushima no Japão em 2011 significou o fim das operações para Biblis. Hoje, a instalação continua na maior parte inativa.
Conforme continuamos seguindo o rio, atravessamos para o estado federal da Renânia-Palatinado e a cidade de Worms. Um antigo assentamento de origem celta, agora é mais conhecido por seu infame Edito de Worms. O Edito de 1521, denunciando o monge Martinho Lutero como herege, foi emitida aqui na Catedral de Worms. Neste mesmo edifício, Lutero ficou desafiadoramente diante de Carlos V, imperador do Império Sacro Romano, e se recusou a renegar suas crenças que questionavam a autoridade da Igreja. Talvez a Assembleia sentiu-se especialmente menosprezada, já que foi nesta mesma cidade, sede do Império Sacro Romano na Alemanha, onde Lutero ousou traduzir a Bíblia do latim. Apesar de sua excomunhão, a reforma protestante tinha já ganhado impulso. E apenas 5 anos depois do Edita, a primeira tradução em inglês do Novo Testamento foi impressa aqui em Worms. Marcando mais um capítulo da longa história da cidade é a Catedral de São Paulo, construída durante um período de grande agitação. O fim do século X não foi uma boa época para Worms. Cercada de ilegalidade e de prédios em ruínas, os habitantes abandonaram a cidade em massa. Mas a sorte mudou quando o bispo Burchard foi nomeado na virada do milênio. Com a construção desta catedral, ele foi capaz de atrair gradualmente as pessoas de volta para a cidade. Ela foi desconsagrada em 1797 e tem sido usada como armazém, celeiro e museu. Mas a vida religiosa acabou por voltar ao antigo edifício. Agora é um mosteiro, onde os monges dominicanos vivem e oram. Outro marco emblemático de Worms é a Ponte Nibelungen, em homenagem a uma saga mitológica. Ela conta a história da morte trágica do herói Siegfried e da vingança que seus companheiros perpetraram aos seus assassinos. O nome da ponte é um maravilhoso exemplo da fusão da antiga mitológica germânica pré-cristã com a modernidade. Modernidade que se torna cada vez mais visível à medida em que chegamos à fábrica de BASF, em Ludwigshafen. O que é hoje a maior empresa química do mundo, empregando mais de 33 mil funcionários, teve um início modesto em 1865. Tudo começou num pequeno armazém onde Friedrich Engelhorn produzia e vendia bujões de gás para a iluminação de bares e oficinas. Nos 100 anos seguintes, a empresa expandiu-se gradualmente para novos territórios e comprou mais e mais terras, até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A enorme demanda da guerra por produtos químicos de todos os tipos impulsionou a empresa a um novo patamar, do qual ela nunca mais caiu. A localização de BASF, junto ao rio, com certeza não é por acaso. O Reno serve como um importante corredor de comércio e transporte para a Europa. Originário da Suíça, o rio serpenteia através dos Alpes, atravessa a Alemanha e termina no Mar do Norte, passando por vários centros importantes pelo caminho. Balsas cargueiras como esta estão constantemente subindo e descendo o rio de 1.320 quilômetros. Além do comércio, o Reno também é visto como um símbolo nacional, tendo sido considerado a fronteira sagrada da Alemanha desde a época romana. Esta crença foi mantida até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados finalmente cruzaram o Reno. A guerra foi considerada praticamente perdida. Seguindo o Reno mais ao sul, chegamos a Heidelberg, conhecida como uma das maiores cidades universitárias da Alemanha e como imã para os viajantes. A Igreja do Espírito Santo é um local que os atrai.
Parte do apelo de Heidelberg é o que é uma das poucas cidades alemãs que passou praticamente intacta pela Segunda Guerra Mundial, e muito de sua arquitetura é original. No entanto, ao contrário do resto da cidade, o castelo de Heidelberg do século XII teve uma história extremamente violenta e tumultuada. Como Victor Hugo disse, que tempos ela passou! Há 500 anos tem sido vítima de tudo que abalou a Europa. Batalhas incontáveis, incêndios furiosos, até mesmo 2 trovões devastadores atingiram o castelo. E no século XVIII, era uma ruína abandonada. Mas, ironicamente, foi este lembrete romântico do patrimônio do país que inspirou gerações sucessivas a reconstruir parte da estrutura original. A alguns vales de Heidelberg está a cidade de Schwetzingen. Aqui, os jardins dominam completamente a cidade. Até o castelo no coração da propriedade está perdido entre as vastas faixas de vegetação. Famoso por sua paisagem espaçosa e ornamentada, o complexo apresenta um festival de verão de ópera e música clássica. O próprio castelo de Schwetzingen foi construído no século XVII e fica na extremidade do passeio do Jardim Central. Esta mesquita é a mais antiga de seu estilo na Alemanha. Construída numa época em que o estilo de arquitetura turca tornou-se moda, nunca foi concebida para ser o local de oração, mas foi construída como uma obra de beleza. E como de novo pulamos do presente de volta ao passado, chegamos à cidade histórica de Speyer. Estrategicamente localizada no Reno, artefatos de ouro meticulosamente trabalhados foram descobertos aqui, surgindo assentamentos avançados que datam de 1500 AC. Oficialmente estabelecida como uma cidade pelos romanos, é uma das mais antigas do país. A localização da Catedral de Speyer no coração da cidade é um lembrete do importante papel que uma vez teve dentro do Império Sacro Romano. Ela também serviu como um lugar de descanso final para imperadores alemães abrangendo 300 anos. Abraçando seu passado mais recente, Speyer abriu o Museu Technik, uma impressionante galeria com tudo desde uma antiga nave espacial soviética, amostras de poeira lunar e um 747 aposentado doado pela Lufthansa em 2002. E logo fora de Speyer, às margens do Reno, está o Centro Logístico Global de Daimler. Pode não soar muito empolgante, mas se você tiver problemas com o carro na rodovia, ficaria feliz de pifar aqui. Porque este é o maior armazém de peças de veículos do mundo. É, na verdade, situado em uma ilha artificial, criada em 1800 como parte de um projeto de alinhamento do rio. A terra foi inteiramente realocada com pás, carrinhos de mão e horas de trabalho duro. E de peças de carro, passamos a uma produção em massa diferente. Estes são os vinhedos do Vale do Reno, a segunda maior região produtora de vinhos da Alemanha. Por sua vez, a Alemanha está entre os 10 maiores produtores de vinhos do mundo, produzindo mais ou menos a mesma quantidade que a África do Sul e o Chile. Além de ter os vinhedos mais ao norte do que qualquer país. Estando tão perto da fronteira francesa, o clima aqui é relativamente quente, ensolarado e seco, permitindo a produção de uma grande variedade de tipos de vinhos tintos e brancos. As muitas vinícolas e vilarejos que surgem no Vale do Reno fazem parte de uma tradição que remonta a 2000 anos, quando os romanos introduziram pela primeira vez as vinhas na área. Um local ideal para o cultivo de uvas, já que são abrigadas por estas colinas densamente florestadas. Elas nos levam para uma das maiores cadeias de montanhas arborizadas da Europa, a Floresta do Platinado, estendendo-se até a vizinha França.
Cobrindo mais de 1.700 quilômetros quadrados, a Reserva Mundial de Biosfera designada pela Unesco oferece um passeio mágico para os visitantes. Mas esta ruína, no tipo de uma colina, surge uma história diferente do passado. Ao lado do Vale do Reno, o castelo de Mattenberg permaneceu intacto por centenas de anos, até ser destruído pela primeira vez em 1525. Posteriormente, por mais de um século, a fortaleza sofreu batalha após batalha, até que foi totalmente dizimada pelas tropas francesas durante a Guerra das Reuniões no final do século XVII. Mattenberg nunca foi reconstruída e hoje as ruínas permanecem como parte da rica história desta região. Mas algumas colinas depois, tem uma fortaleza num estado um pouco melhor. E nossa última parada nesta viagem: o Castelo de Trefoils. Construído com seu característico arenito vermelho, dizia-se no século XIII que aquele que detiver Trefoils detém o império. É onde também o rei da Inglaterra, Richard I, foi preso e resgatado após ser capturado pelo duque Leopold retornando das cruzadas. A importância do castelo diminuiu em tempos mais recentes, e habitantes das redondezas arrancaram muitas de suas pedras para uso próprio na cidade. Mas logo o prédio foi protegido e reestruturado para futuras gerações poderem admirá-lo, tornando-se um símbolo de como uma geração após a outra pode proteger o legado de sua cultura. Um ótimo lugar para terminar esta jornada. Versão brasileira Audiocor.